Bom dia, irmãos. Prazer estarmos juntos na casa de Deus nesta manhã para meditarmos na palavra de Deus. O reverendo Ivo está ausente. Ele nos mandou uma mensagem ontem à noite, por volta de 1h da manhã, né? O reverendo Ivo, ele nos acorda, né? 1h da manhã ele mandou uma mensagem dizendo que estava bem, tinha melhorado o seu estado de saúde. Nós estávamos muito preocupados com a sua saúde física, e ele ali ministrando no encontro de casais ali em Campo do Jordão, né? Está com a Meire ali, mas ele está bem, e ele manda um abraço para toda a igreja. Que Deus continue abençoando também agora no seu retorno, né? Que ele venha guardado e protegido pelo Senhor. E aí eu fui dormir, né? Era mais de 1h, né? Mas graças a Deus, né? Soubemos essa notícia. O reverendo nos convidou para falarmos nesta manhã algo da palavra de Deus. E esse mês nós estamos falando sobre família, né? E quando ele falou conosco sobre falarmos neste dia, eu pensei que deveríamos continuar falando sobre família, né? Estamos no mês de maio, e é importante nós meditarmos bastante nesse tema, a família. Mundo difícil em que nós vivemos, nós precisamos ter uma família enquadrada dentro dos planos de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler apenas um verso, depois vamos meditar em outros versos, mas queria que todos nós lêssemos juntos Provérbios, capítulo 3, verso 6. Aqueles que não acharam, pode ver ali na tela, né? Que nós vamos ler juntos esse versículo da palavra de Deus. Leiamos. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. De novo. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Vamos orar de novo. Nosso Deus e Pai, pedimos a tua bênção, a tua orientação nesta manhã, ao meditarmos na tua palavra. Seja, ó Pai, tu a falar aos nossos corações, e que, ó Pai, saiamos daqui com as nossas vidas modificadas para te servir com mais fidelidade. É a oração que fazemos, oramos no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Para aqueles que nos ouvem também através da internet, nosso bom dia, da Igreja do Presbiteriana do Meia, né? E que sejam bem-vindos conosco nesta manhã. Eu diria, irmãos, que a família é o maior desafio que o Senhor faz ao ser humano. É o maior desafio que Deus faz nas nossas vidas. Mas é o maior privilégio que o Senhor nos concede de termos uma família. Um grande privilégio. Eu diria que a família, ela é a base da sociedade e a estrutura de uma nação. A família é a base da sociedade e é a estrutura de uma nação. Quando nós lemos algo sobre a família, e o trecho que vem logo à nossa mente é o Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E isso vem sempre à nossa mente. Eu queria comentar rapidamente isso no Salmo 127, o projeto do Senhor para a família. Qual é o projeto de Deus? O Senhor constrói a família, e o casamento não é um projeto humano. O casamento é um projeto de Deus. E o Senhor que projeta é o Senhor que constrói a família. É Ele que faz tudo. O casamento é uma instituição do Senhor e não do homem. Às vezes pensamos que o casamento é algo pessoal, mas é uma instituição do Senhor. Em segundo lugar, o Salmo 127 nos diz que o Senhor protege a família. É o Senhor que protege a relação conjugal. É o Senhor que dirige as nossas vidas em família. E Ele dirige as nossas vidas para que nós possamos suportar e resistir às investidas do inimigo que se manifestam através das circunstâncias da vida. Que circunstâncias seriam essas que nós atravessamos durante a nossa vida conjugal? Seriam as influências externas deste mundo? Seriam as más companhias?
seriam as comunicações que nós temos aos montes hoje na mídia, que procuram dissipar a família. A televisão, que nos mostram famílias e mais famílias sendo dissipadas, e famílias que eram construídas 2, 3 anos, 6 anos, se acabam rapidamente e já se juntam a outros. A comunicação, ela destrói a família, esta família que Deus construiu. Mas o Senhor também realiza os planos da família, diz o Salmo 127. É o Senhor que opera para que a família realize o seu propósito sublime na sua multiplicação. Quando nós vemos dos filhos sendo gerados, e o Senhor cresce juntamente com isso, e os filhos chegam na vontade do Senhor, na sua criação e na sua formação. Esse é o projeto de Deus para a família. E o Salmo 127 é muito específico sobre isso. Se o Senhor não edificar, ou seja, não construir, não for a base da família, ela vai ser destruída. Por mais que sejamos fiéis aos nossos próprios desejos pessoais de família, por mais riquezas que tenhamos para que possamos melhorar a saúde da nossa família, se o Senhor não edificar a família, em vão nós trabalhamos. E o projeto de Deus é isso. Eu digo que a família é uma instituição de Deus para a realização dos seus planos soberanos. Deus tem um plano para cada família. Os propósitos de Deus nós não podemos negar. Mas, irmãos, o estado lamentável, eu diria assim, que se encontra hoje a família, está muito triste. Novamente dizemos que a família é a base da sociedade. A família é a estrutura da nacionalidade. E ela, sem rumo, afeta negativamente, tanto no lado familiar, quanto no lado da vida normal. Se a família não tiver um rumo guiado por Deus, a destruição é total. E o nosso tema diz, eu queria falar nesta manhã em Provérbios capítulo 3, verso 6, acertando o rumo da família. O verso 6, a segunda parte que nós lemos, diz, e ele endireitará as tuas veredas. Eu diria que como acertar o rumo da nossa família? Como o mundo pode acertar o rumo? E eu diria que, sem dúvida nenhuma, é através da palavra de Deus. Não temos outro método, irmãos. É através da palavra que encontramos toda a orientação sábia e segura para que Deus possa dirigir normalmente a nossa família, principalmente a família cristã. Em Deus encontramos toda a orientação, em Deus encontramos tudo aquilo que Ele deseja. E o texto que destacamos contém uma afirmação notável: Ele endireitará as tuas veredas. Por que endireitará? Porque as famílias não estão andando no rumo. Por mais que olhemos, irmãos, as famílias estão andando fora do rumo que Deus deseja. Embora possa ser considerado, eu diria, esse verso, uma orientação de caráter geral para todas as coisas, mas eu queria nesta manhã aplicá-lo especificamente à família. Deus quer endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas. Aquilo que muitas das vezes está faltando para que a família guie-se direito, Deus quer endireitar, colocar-nos num prumo certo. E o sentido desta afirmação divina é que Deus retirará do caminho os obstáculos que estão impedindo o progresso da nossa família e nos levará ao alvo que Ele deseja para a sua família. Deus promete conduzir, irmãos, os nossos caminhos, levando-nos em direção ao alvo para a vida familiar, removendo os obstáculos e nos capacitando a decisões certas, e Ele nos levará a um caminho perfeito e seguro da maneira que Ele deseja para o seu povo. Há uma tradução nova, que diz assim, em vez de ser esse verso, nessa tradução de Almeida, ele diz, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho do sucesso. Você deseja isso para a sua família? Ele endireitará os seus passos, e você andará pelo caminho do sucesso. Queria destacar, irmãos, nesse tema,
4 práticas essenciais para que Deus possa agir no meio da família. Apenas 4 práticas. Eu sou muito breve quando falo, viu? Tem muita gente que gosta de vir quando eu falo, porque eu falo rápido, né? Mas são 4 passos importantes para que a família possa andar segundo a vontade de Deus. O primeiro está no verso 1 e 2 do capítulo 3 que nós lemos. Com a sua Bíblia aberta você pode ler. Capítulo 3, versos 1 e 2. A prática da obediência às instruções do Senhor. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e de paz. Qual a família que não deseja isso? Toda família deseja isso, né? Não podemos, irmãos, nos esquecer das coisas que o Senhor nos ensina na sua palavra. Não podemos deixar de lado, dentro da nossa família, os ensinamentos de Deus. Devemos guardá-los na memória e segui-las bem de perto para obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, dentro da família, ela fortalece o nosso corpo. Leia o verso 8, diz assim: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quando andamos dentro dos caminhos do Senhor, a nossa vida se modifica. Refrigério do Senhor vem para cada um de nós e aumenta a nossa vida a cada momento. Obedecer a Deus, irmãos, é viver segundo os seus princípios. E isso vai resultar em melhor saúde, numa maior longevidade e uma vida feliz e próspera. E a sua família será bem-sucedida. Verso 16 nos fala sobre isso. Sempre lendo a palavra de Deus. O alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua mão esquerda riquezas e honra. Não vem de nós, vem do Senhor. Quando obedecemos às instruções do Senhor para a nossa vida em família, nós temos uma maior longevidade, nós temos riquezas, nós temos bens que só o Senhor pode nos dar. Não é a nossa capacidade própria, não é aquilo que eu quero, mas tudo vem do Senhor. Então, o primeiro ponto, a primeira essência que eu queria destacar, a primeira prática seria essa, a prática da obediência, para que a sua família seja bem-sucedida, para que a sua família cresça, para que a sua família tenha anos de vida, é necessário obediência às instruções do Senhor. Senão, irmãos, vai tudo por água abaixo. Segundo ponto, a prática da benignidade e da fidelidade. Oh, como é difícil isso, ser fiel. No mundo em que vivemos, essa fidelidade de família está se acabando a cada dia. A cada dia. Lares sendo desfeitos, porque a fidelidade está sendo colocada de lado. A benignidade e a fidelidade são importantes qualidades do caráter da família. Ambas envolvem, irmãos, atitudes e posturas. No contexto familiar, devemos sempre agir de modo leal e responsável. Ah, como isso está sendo difícil. Agir de um modo leal e responsável dentro da sua família. Como está sendo um momento difícil. No contexto da família, devemos ser sinceros e bondosos. A sinceridade tem se afastado do meio familiar. Isto nos fará ser respeitado pelos homens e Deus nos mostrará o seu grande amor quando nós andamos em fidelidade na sua presença. E a televisão tem atrapalhado muito a família. Infelizmente, vemos os nossos filhos crescendo e vendo esses atos de televisão. Infelizmente, nós temos a internet, através dos celulares, os nossos filhos desenvolvendo e vendo todas essas práticas de dissolução de famílias. E alguém diz assim, mas não vive mais com aquela mulher? Ele já se separou? É a palavra mais comum que nós vemos no dia de hoje. Fidelidade no lar não existe mais, irmãos. E a igreja de Cristo, o servo de Deus, tem que voltar às suas práticas. No primeiro ponto, obediência às instruções do Senhor. Se você não obedecer os mandamentos do Senhor à sua família, vamos dizer, vai por água abaixo.
E nós, quando fazemos isso, praticamos essa fidelidade, essa benignidade dentro do nosso lar, nós crescemos na graça diante de Deus e diante dos homens. Diz o verso 4 do capítulo 3: e acharás graças e boa compreensão diante de Deus e dos homens. A sua família tem sido assim, irmãos? Como você tem visto a sua família? Você tem sido fiel? Você, esposa, você, esposo, tem sido fiel à sua família? Tem sido fiel aos mandamentos do Senhor? E Deus exige, irmãos, isso de cada um de nós. Muitas vezes ouvimos palestras e mais palestras, encontro de casais, que muitas das vezes nós ficamos emocionados com as mensagens, com aquilo que Deus pode fazer, mas voltamos para os nossos lares. E no primeiro encontro, muitas vezes, quantas brigas, quantas dissoluções. Deus precisa agir na nossa família, na nossa vida. Terceiro ponto, terceira prática que eu queria falar, é a prática da confiança em Deus e não em nós próprios. Às vezes dentro da nossa família nós achamos que somos os melhores, que nós podemos resolver os problemas, mas não precisamos da prática da confiança em Deus. Verso 5 nos diz isso: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confies no seu próprio entendimento. Há uma necessidade, irmãos, de confiar no Senhor de todo o nosso coração. E confiar no Senhor de todo o nosso coração é o inverso de duvidar dele e da sua palavra. É o inverso. Às vezes duvidamos que Deus possa fazer isso, mas Deus age quando nós estamos na posição, como diria um grande pregador, na posição da bênção. Nós estamos na posição da bênção, Deus age na nossa família. Eu diria que como filho de Deus, no contexto da família, podemos ter a certeza que o nosso Pai Celestial, Ele nos ama, cuida de nós fielmente e nos conduzirá no caminho certo, sempre que buscarmos a sua direção. Deus sabe o que é melhor para todos nós. Ele sabe o que é melhor para a sua família. Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Ele julga a nossa causa melhor do que nós imaginamos. Melhor do que eu possa imaginar. Deus está à frente ou controlando tudo. E a Ele, irmãos, devemos confiar todas as nossas escolhas a fazer. Nunca devemos pensar que as nossas próprias capacidades são suficientes para resolver os nossos problemas. Temos que depositar a nossa vida, a nossa confiança aos pés do Senhor. Buscá-lo constantemente. A família precisa disso, de um diálogo maior com Deus. E muitas das vezes não estamos nem nos reunindo mais em família para conversarmos sobre isso. E Deus requer isso de nós. E a família perfeita que Deus deseja é essa. Colocarmos a nossa confiança aos seus pés. Colocarmos as nossas necessidades aos pés do Senhor. Porque Ele endireitará as nossas veredas. Dentro da família temos muitas vezes dificuldades. Nós vemos, a esposa vem de um contexto, de um lar, o esposo vem de um outro contexto. E como é difícil acertar isso. E só podemos acertar quando buscamos a direção do Senhor. Desavenças vão haver, mas o meu plano é esse, mas o dela é esse. Mas eu queria ir hoje para esse lugar e ela quer ir para outro lugar. Precisamos buscar no Senhor a direção certa. E Ele endireitará as tuas veredas. O quarto ponto, a prática de reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. O verso que nós lemos, o verso 6. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Nem em alguns caminhos, em todos os caminhos por onde você passa, seja na sua atividade pessoal, seja no seu trabalho, seja na comunicação dentro da família, o Senhor deve ser prioridade no meio da família cristã. Ele deve ter toda a prioridade no seu dia a dia. Se isso não acontecer, irmãos, a família vai se destruir. E Deus precisa estar guiando os seus passos. Deus precisa estar à frente de todas essas coisas.
E deixar que Deus seja prioritário implica em conhecer a Deus pessoalmente e manter com Ele uma comunhão constante e profunda. Se você não tiver uma comunhão constante e profunda com o Senhor, Ele não pode agir normalmente na sua família. Porque Ele fala, mas você não vai entender. Precisamos ter uma comunhão constante em todos os nossos planos, decisões e atividades. Devemos reconhecer Deus como Senhor e fazer a sua vontade como nosso supremo alvo. Tudo aquilo que você planeja tem que ser baseado primeiramente no projeto de Deus. Senão a sua família não vai para frente. Uma palavra que poderíamos dizer. Quando assim fazemos, Deus promete, irmãos, conduzir os nossos caminhos. Ele vai nos guiar e vai afastar todos os problemas, todas as nossas necessidades. Leva-nos à direção do seu alvo, propósito maior dele, e remove os obstáculos, nos capacita e nos torna a tomar decisões certas, que muitas das vezes, no nosso pensamento, é certo, mas não é o pensamento de Deus. O livro de Provérbios nos diz uma expressão muito importante: há caminhos que ao homem parece ser perfeito, mas o final deles são caminhos de morte. E é isso, irmãos, infelizmente, que está acontecendo nas famílias. E você diria, será que é só lá fora, no mundo em que vivemos? Não, infelizmente nós temos em igrejas casais se separando. Infelizmente, irmãos, porque não buscam a direção correta na presença do Senhor. E temos famílias sendo quebradas, laços sendo quebrados. E aquela promessa que fizemos uma vez junto ao Senhor, até que a morte nos separe, já está não mais existindo hoje. Infelizmente, irmãos, porque temos buscado outros alvos, outros caminhos. A sociedade nos mostra a necessidade de nos enriquecermos e nós buscamos esse lado. Infelizmente, e a nossa família está caindo. A família que nós temos no mundo hoje, infelizmente, sem exemplos nenhum. E a igreja, irmãos, ela precisa se levantar e mostrar a esse mundo que Deus quer agir de uma forma diferente, porque quando nós temos famílias perfeitas, o nome do Senhor e a nação cresce, a igreja cresce. Eu diria que a família está seguindo um desastroso curso, sem rumo, porque está alienada de Deus, está fora daquilo que Deus quer. Infelizmente nós vemos isso na nossa sociedade, a família sendo destruída. Se através da sabedoria que vem de Deus, somente através dela, o Senhor poderá acertar o rumo da família, poderá cumprir os seus propósitos nessa instituição divina e alcançar o sublime alvo para o qual a família foi destinada. Viver em comunhão, viver em harmonias, como é o projeto de Deus. Será, irmãos, que a nossa família tem vivido assim? Será que a sua família tem agido desta forma? Será que temos buscado realmente a presença do Senhor no nosso dia a dia? Será que temos encontrado a solução das nossas dificuldades na presença do Senhor? Ou eu tenho saído para resolver os meus problemas e acho que quando eu voltar logo mais está tudo resolvido? Não é assim. Não é o meu próprio pensamento, mas é o pensamento do Senhor. A palavra de Deus nos diz, seus evangelhos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, aquilo que Deus quer para nós vivermos em comunhão com Ele, serão acrescentadas. Você deseja dessa maneira a sua família? Busque em primeiro lugar o reino do Senhor, busque a sua sabedoria, busque andar nos seus caminhos, busque andar na sua direção, e Deus vai guiar os passos da sua família. E você vai ver uma família, não digo perfeita, porque não vamos alcançar aqui, mas vamos alcançar uma família que glorifique a Deus, que glorifique a Deus. Ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ore para os seus filhos. Num mundo tão difícil, irmãos, que estamos vivendo, precisamos urgentemente orar pelos nossos filhos, porque não sabemos, o futuro de cada um deles está nas mãos de Deus, e cabe a nós pedir a Deus a orientação para guiá-los. Vejo muitas famílias dizendo, meu filho foi para o mundo, não sei porquê.
Como é difícil ouvirmos essa palavra, né? Meu filho está no mundo. Precisamos, irmãos, buscar a orientação do Senhor. Se isso não aconteceu até o dia de hoje, dobre o seu joelho a partir de hoje. Peça a Deus: Senhor, modifique o estado da minha família. Talvez eu seja o errado, mas eu quero que o Senhor seja a bússola para que eu possa guiar a minha família. Busque isso na presença do Senhor nesta manhã. E como diz o verso, Ele endireitará, não deixará mais torto o seu caminho, mas Ele terá um alvo para a sua família. Ele endireitará as suas veredas. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, nesta manhã, nessa simples palavra, mas que busquemos diariamente a direção do Senhor, para que a nossa família possa alcançar o alvo que Deus deseja, não é o que eu desejo. Talvez o meu desejo é ter uma casa bonita, o meu desejo é ter um carro muito bom, o meu desejo é ter dinheiro no bolso para sair com a minha família nos feriados e gastar e aproveitar a vida, mas esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você busque a sua sabedoria para saber guiar a sua família. Que Deus nos abençoe. Amém?